Então, aqui, continuando aos fatores, então, que vão depender da qualidade da minha imagem. Fatores relacionados ao meio de contraste. Se eu coloquei a concentração e o volume correto, durante a injeção, se a viscosidade e a associação da solução salina estavam de acordo, tá? Por isso que eu preciso sempre deixar a temperatura adequada. Se diminuiu a influência dos fatores biológicos, como a idade e o débito cardíaco no realce obtido, tá? O bolus, que a gente fala, é o seguinte, é um monitoramento que a gente tem essa opção no aparelho de tomografia, da coluna de contraste, que ele vai passar em determinado vaso e vai determinar a atenuação do feixe de raio-x. A gente vai conseguir monitorar essa passagem do contraste, tá? Um exemplo, eu vou realizar um TEP, tá? Que é uma tomografia de tórax, aonde eu vou verificar a aorta, tá? A passagem de sangue na aorta, que é o famoso TEP, para verificar se ele tem algum trombo, alguma obstrução, tá? Então, eu vou pegar o ROI, que ele é um identificador. Eu vou colocar, ele é um círculozinho. Em cima da aorta descendente eu coloco, tá? Ele dentro da aorta. E aí eu vou injetar 10 ml de contraste. Faço o teste primeiro. E fico cuidando, no momento que eu injetei, até o momento que ele vai chegar aonde eu demarquei na aorta descendente, tá? No momento que ele chegou lá, eu consigo visualizar quanto que chegou de contraste e quanto tempo ele levou. Se ficou ok, tá? Ele preencheu a aorta, beleza. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar aquele tempo que ele decorreu, eu vou pôr no meu exame, que vai ser o delay, tá? Vamos dizer que deu 20 segundos. Então, o delay, eu vou colocar 20 segundos, vou fazer a programação do meu exame, vou injetar os 90, 100 ml de contraste, tá? Dependendo da quantidade de quilo do meu paciente. E quando chegar esses 20 segundos, o contraste chegou aonde eu precisava, o tomógrafo começa os cortes. É bem mais simples, tá? Do que a gente ficar controlando pelo olho. É difícil dar errado, porque a gente já fez o teste e já viu qual que é o fluxo do paciente, quanto tempo demora. Diferente da gente ficar cuidando a parte ali da aorta descendente quando o contraste chegar lá, tá? Então, é um método bem usado, bolus, e não é difícil. Vamos seguindo. As reações, então, que o contraste pode desencadear. Leves, moderadas e graves. As leves. E isso pode ocorrer com qualquer um, tá? Vai ser náusea, vômito, tosse, calor, cefaleia, tontura, tremores, alteração no gosto, coceira, palidez, rubor, calafrios, suor, nariz entupido, inchaço facial e nos olhos e ansiedade. Então, tudo isso pode ocorrer no paciente, mas é uma reação leve, tá? Por quê? Ele vai ficar ali parado uma meia hora em recuperação e vai passar, tá? Máximo 1 hora. Então, ele pode ficar lá, a gente tem sala de recuperação, e ele fica lá paradinho, esperando melhorar. Então, aqui, ó, vermelhidão, inchaço no olho, tá? Essas são reações leves.
que é a urticária que a gente chama. Ó, tá? Coceira. Então, pode ocorrer. As moderadas, maior intensidade daqueles sintomas primeiros, tá? Taquicardia, braquicardia, hipertensão, eritema difuso ou broncoespasmo, chiado, edema na laringe e hipotensão moderada. Então, aqui já deu uma piora, tá? Vamos ficar monitorando esse paciente com acompanhamento médico. Fica lá internadinho, na sala de recuperação. Se precisar ficar 2, 3 horas, o paciente fica lá, tá? Então, aqui, ó, inchaço no lábio superior, tá? Aumento de volume, inchaço nos olhos, bastante, olha a boca, tá? Pode ocorrer. E as graves é quando ocorre risco de vida. Então, o pior de todos é o edema laríngeo, que é o edema de glote. Tá? Esse é muito rápido para ocorrer. No momento que eu injetar o contraste, se o paciente teve reação, ele já vai começar a ficar com falta de ar. Tá? Vai parada cardiorrespiratória, convulsões, hipotensão acentuada, arritmias com manifestação clínica. Então, o tratamento tem que ser agressivo na hora. A equipe de apoio já tem que entrar lá dentro, no caso de parada cardiorrespiratória. E o paciente vai ficar hospitalizado, tá? Então, por isso que é bom sempre a gente saber as reações e ficar prestando atenção no paciente, tá? Começou a ver que ele mudou, começou a tentar mexer e não conseguiu, conversa com ele, se ele não responde, para o exame e vai lá dentro, tá? Daí não tem o que fazer. Perde um exame, mas não perde o paciente. Então, esse aqui que é o edema de glote, ó. A glote normal, tá? Ela fica essa abertura, e se dá o edema, ela tranca totalmente a passagem, não passa o ar. Esse é o pior de todos. De repente, esse teu conhecido, não sei se a Tamara já tá aí, aconteceu isso. Ocorreu o edema de glote e demoraram para atender ele. Tá, mas professor, nesse caso, o que fazem? Entuba a pessoa? Eles vão tentar liberar a passagem de ar, né? Tá? Vão tentar massagem, fazer tudo para o paciente voltar. E já vão dar um antialérgico. É que a equipe que sabe daí, né? É a equipe médica, daí não é com nós. A gente não mexe nessa parte. Mas é muito rápido, né? Sim, é muito rápido. Por isso que a gente tem que ficar de olho. Então, também podemos ocorrer reações tardias. Ocorrem 1 hora ou até 1 semana após a injeção do contraste. Tá? Que vai ser o quê? O paciente vai ficar com náusea, vômito, dor de cabeça, a coceira, erupção cutânea, dor muscular e até febre. Tá? Então, são reações tardias, não são graves. O paciente vai ficar com o contato do serviço e vai informar, eles vão ficar controlando, tá? Mas ele não precisa ficar internado. Isso tudo é informado para o paciente antes de realizar o exame. A importância das fases de contraste vai ser a diferenciação das patologias apresentadas, tá? Ela vai poder demonstrar se no caso de câncer é uma lesão benigna ou maligna, diferenciar hemangioma e metástase, vai permitir que o médico faça o traçado da melhor conduta e o diagnóstico correto, tá? Dependendo da doença e aumentando as chances do paciente. Então, o contraste ajuda muito. Tem riscos? Tem, mas não é 1 a cada 10, tá? É uma porcentagem bem maior. Eu até hoje lá não vi nenhum. Só esses levezinhos, sabe? Que dá uma coceira,
um inchaço, o paciente fica com vontade de urinar, esse tipo assim. As fases de contraste aqui, tá? Aqui é um exame sem contraste, um corte axial de abdômen, tá? Aqui eu já tenho contraste arterial, ó, artéria, aorta descendente, ela já encheu, ó, a primeira sem contraste, tá? Ela tá na cor do sangue, circulando. Aqui eu consigo visualizar que já teve contraste. E já foi para os rins, ó, já demarcou o rim. Aqui, então, é a fase arterial. A fase venosa ou portal já saiu da artéria, ó, ela só está com o sinal que teve contraste, já passou pelo rim todo, já demarcou o fígado e foi para o intestino, tá? E a fase excretora já saiu do rim e já está indo para os ureteres. Tá? Então, essas são as fases. A arterial, eu sempre vou visualizar a aorta preenchida. Se passou dessa fase, eu perdi a arterial. Aí eu só vou conseguir a venosa. Tá? Por isso que a gente precisa ficar de olho. Caso extravase o contraste no braço do paciente, o que a gente faz? Tá? Esse contraste, o iodado, ele pode prejudicar muito a musculatura do paciente se ele extravasar. Tá? Se for no caso, extravasou 10 ml, o organismo consegue absorver. Mas se for volumes maiores, de 150 ml, tá? Até 150 ml, o organismo consegue reabsorver e vai levar uns 3 dias para desinchar e ele absorver completamente. Caso for mais que isso, a gente vai precisar um tratamento. Elevar a extremidade afetada acima do nível do coração, gelo por 15 a 30 minutos, 3 vezes ao dia, tá? Por 3 dias consecutivos. Observação por 2 a 4 horas, se o volume for maior de 10 ml. Então, o paciente vai ficar internado em observação, tá? Os sintomas vão ser dor, ele vai sentir bastante no local, bolha no local, vermelhidão, tá? Ou mudança da cor da pele, endurecimento cutâneo, alteração da temperatura, pode ficar muito frio ou pode ficar muito quente. E a mudança da sensibilidade no local. Então, sempre tentar cuidar, caso vocês tiverem que fazer o acesso algum dia, para não perfurar a veia, tá? Porque ele vai extravasar o contraste. Então, aqui já é o mesmo. 10 ml o mínimo, tá? Alguns fatores de risco para a ocorrência do extravasamento consiste na fragilidade da rede venosa, principalmente em pacientes com tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, porque eles já estão levando uma radiação muito forte, estão sendo injetados produtos quimioterápicos fortes na circulação. Então, a veia já não vai estar tão boa. Por isso que sempre a gente precisa realizar a anamnese e saber que eu não vou poder pegar um acesso muito calibroso em pacientes com esses problemas, tá? Cuidados principalmente crianças e idosos, porque eles não vão falar que tá doendo, tá? E a gente não vai saber que o acesso saiu fora. Porque assim, ó, até quando vocês vão realizar um soro que seja, se não tá na veia, ele vai começar a doer. Vocês vão sentir um desconforto,
tá? E vai começar a inchar o local. Então, criança e uma pessoa idosa vai achar que é normal, porque já levou o pique da agulha, tá? Ele vai achar que é normal sentir a dor, não vai falar nada. Paciente com trauma, também não vai conseguir. Paciente obeso, tá? Vai achar que é normal. Veias cateterizadas por mais de 24 horas, não pode realizar também. Punção periférica, usar veias finas, vai aumentar muito o risco do extravasamento. Usar sempre catéter plástico, que é o gelco, tá? Quando utilizar bomba injetora, que aí não tem o perigo de perfurar, passar de um lado para o outro na artéria, tá? Manifestações clínicas vai ser dor e queimação no momento da injeção, se saiu fora. Diminuição do fluxo, isso a gente cuida na bomba injetora. Abaulamento e edema no local. Redução da perfusão. Parestesias, perda da força muscular. Vermelhidão na área da punção venosa. Mas o principal vai ser a dor e a queimação que vai dar, tá? Ela sai fora da veia, a gente já começa a sentir ardência. Então, ali tu já pode chamar alguém que tá fora. Ai, computador não pensa. Aqui. Tá. As manifestações tardias, tá? Caso ocorra o extravasamento, vai ser dor, ele vai continuar com dor, bolha na pele, eritema ou alteração da pele e a sensibilidade à temperatura alteradas. Então, aqui é um braço que extravasou contraste, foi feito raio-x, para ver a exatidão até onde que ele estava. Olha só o monte de contraste que foi extravasado, tá? É bastante contraste. Ficou todo nessa região. Então, aqui o paciente vai ter que ficar com o braço para cima, um bom tempo, colocar gelo para tentar diminuir o edema e o calor que vai estar, tá? Aqui, então, é o pior local para o acesso, bem nessa curvatura aqui do cotovelo, porque o paciente vai precisar pôr os braços para cima, ó. E no momento que ele for fazer isso, vai perder o acesso aqui. Então, sempre um pouco mais para baixo a gente faz. Não faz aqui na curvatura. Fazendo aqui para baixo, vai doer um pouco mais. Mas eu não vou perder o acesso. Nesses casos, assim, não pode fazer em uma das veias mais perto da mão, prof. Não ficaria melhor? É que daí é mais fina. Quanto mais próximo a mão, mais fina vai ser o calibre da veia. Esse que é o problema. Aqui vai ser a distribuição, só para a gente ter uma noção, tá? Eu pegando o acesso no lado direito. Então, vai vir para a cava superior, o átrio direito, a válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula semilunar, a artéria pulmonar vai levar aos brônquios, vai para os alvéolos, onde vai ocorrer a hematose, a veia pulmonar, o átrio esquerdo, a válvula mitral, ventrículo esquerdo, válvula semilunar. E vai para o arco da aorta, tá? Então, é tudo isso aqui que ele vai fazer esse caminho. Por isso que se for do lado esquerdo, ele vai ter que fazer toda a volta primeiro para depois vir para cá. Então, ele vai demorar muito mais, tá? Por isso que é sempre escolhido o lado direito. Ele fica mais próximo à chegada no coração. Tá? Ó.
Aqui lado direito, aqui lado esquerdo. Se eu fizer a punção do lado esquerdo, ele vai fazer todo o contrário para daí subir para cá. O armazenamento e a manipulação e a administração do meio de contraste, então. Agora a gente vai fazer os cálculos aí. Preparem caneta e papel, tá? E uma calculadora. Assustei. Não. O meio de contraste tem que ser armazenado em uma estufa térmica a 37 graus. Não pode ser mais, não pode ser menos. A gente sempre tem que estar controlando a temperatura, tá? Para ele estar na mesma temperatura intracorpórea do paciente. O profissional que for injetar vai preparar o paciente, sempre vai ter que estar de luvas, tá? Isso é lógico. E o frasco que eu abri, se eu não utilizei todo ele, eu só posso utilizar 24 horas após. Passando isso, eu tenho que desprezar ele por fora, tá? Que ele perdeu a validade. Por isso que a gente não põe contraste na bomba injetora somente quando vai ter exame com contraste, para mim não perder a validade dele, tá? Aqui, então, a estufa, tá? Vai ter sempre um monte de meios de contraste lá dentro, e eu preciso que ela esteja a 37 graus. Aqui tá errado, ó. Ela tá a 31. Então, ela já tá abaixo. Alguém tem que ir lá e controlar essa temperatura. Algo está errado, tá? E para mim fazer o cálculo, então, como é que a gente faz? É calculado 1,5 ml por quilo do paciente pesando até 70 quilos. Então, 70 quilos a 1,5, eu vou ter 105 ml de contraste. Eu posso arredondar para 100, tá? Eu não preciso pôr os 5, 100 tá ótimo. E dependendo, como a gente utiliza agora os tomógrafos multislice, 100 ml é muito. Eu vou estar injetando o contraste e o exame já acabou, de tão rápido que ele é. O que eu faço? Eu posso colocar 60, 70 ml tranquilo para um paciente de 70 quilos. Mas esse aqui é o cálculo, tá? Que se eu cair numa prova um dia, que vocês têm que saber. É 1,5 ml por quilo do paciente. Até 70 quilos. Tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Paciente de 60 quilos, vai ser utilizado 90 ml. Pacientes que pesem de 70 a 100 quilos, a gente já põe 100 ml direto. Não põe mais que isso, tá? Então, o máximo que a gente vai pôr vai ser 120 ml para paciente acima de 100 quilos. Mais que 120 ml a gente não põe. É muito contraste. Não é difícil, né? O cálculo. 1,5 para 1 quilo de quilo. 1 quilo do paciente. Não, é bem fácil. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Viu? Eu tava brincando com vocês. Ô, professora, deixou eu assustada. Eu pensei, meu Deus do céu, agora eu vou calcular o que, Jesus amado? Calcular as gotas? Hein? Cheguei até a pegar um caderno e uma caneta. Já tava quase infartando. Já pensei, meu Deus, vou botar contraste demais nas pessoas, Jesus amado. Imaginou se a gente faz, como fazem na farmacologia, calcular por gota? Deus livre. Aí sim. Então, como é o caso que a gente utiliza as multislice, tá? Que o tomógrafo é bem mais rápido os cortes, então o exame é muito rápido. Tu colocou o paciente, já deu. Já foi o contraste, o exame acabou. Eu não preciso calcular 1,5.
eu posso calcular 1 ml para cada quilo, tá? E assim, ó, eu não passo de jeito nenhum de 100 ml, somente para paciente muito pesado. Se é até uns 80 quilos, eu vou colocar 60, 70 ml de contraste. Não preciso muito. Tá? Mas esse cálculo aqui vocês guardem, que pode cair em prova. Eu já fiz prova que já caiu isso. Ou seja, vai cair nessa próxima Ou prova. seja, olha a dica, estudem isso aí, gente. Viu como vocês estão espertos? Isso é bom. O paciente precisa fazer jejum quando ele for realizar exame com contraste, de 6 horas no mínimo. O recomendado são 8, tá? Suspender medicamentos que tenham metformina 48 horas antes e retorna ao tratamento 48 horas após. Sempre realizar a anamnese desses pacientes. De qualquer um, né? A gente não pode deixar passar nenhum. O uso da medicação prévia pode reduzir a chance de reação alérgica ao contraste. Não é capaz de prevenir completamente, tá? Está bem estabelecido para reações alérgicas leves, mas não pode prevenir as mais graves. Além disso, nenhum estudo demonstrou redução de risco para pacientes que apresentam reação alérgica grave. Possivelmente, devido à raridade dessa manifestação, que dificulta a sua comprovação científica. Então, não é uma coisa que ocorre muito seguido, tá? Mas ocorre. A gente tem que sempre estar ligado com os pacientes. Reserva-se o uso da pré-medicação aos pacientes que apresentarem reações alérgicas leves ou moderadas e que não tenham contraindicação às drogas preconizadas. O componente mais importante é o corticoide, sendo necessária a administração por pelo menos 6 horas antes do uso do contraste, tá? Então, ele precisa tomar esse remédio 6 horas antes de realizar o exame com contraste. Caso ele tenha recebido para fazer o tratamento antes, tá? As contraindicações, então, ao meio de contraste. Existem algumas contraindicações e patologias que requerem maior cuidado ou que, na maioria das vezes, contraindica a injeção do contraste, que são insuficiência renal, uso de drogas, asma, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia, hipertensão pulmonar primária, diabetes, tumor de tireoide, hipertireoidismo, mieloma, anemia falciforme, miastenia, feocromocitoma, idade avançada, gravidez e lactação, tá? Então, mulheres que estejam amamentando, elas até podem realizar o exame, porém, elas não podem amamentar a criança por 48 horas, tá? Então, o que é o recomendado? Que ela tire o leite antes de realizar o exame e depois ela fique 48 horas sem amamentar, mas continue tirando esse leite, porque ele vai estar com contraste, tá? E grávida por causa da criança. Fases de contraste, então, tranquila essa parte ali? Não é o bicho, né? Não, bem de boa. Não, professora, tranquilão. E bom. Então, as fases, como a gente vai administrar o meio de contraste, tá? Geralmente não, quase sempre vai ser por via endovenosa na tomografia. Podendo obter um estudo
do abdômen em fases. Essas fases são de grande importância para a avaliação de diversas patologias, com o estudo que se baseia na captação do meio de contraste em cada fase. Então, como eu mostrei lá para vocês antes, ó. A fase pré-contraste. Aqui eu já visualizei que o paciente tem alguma patologia no fígado, tá? Ele já aparece diferente. Eu vou injetar o contraste. Na fase arterial, ele já demarcou bem, tá? Já visualizei bem melhor. E na fase venosa, eu consigo visualizar que dentro ele não tem vascularização. Então, ele não tomou totalmente a parte aqui do nódulo, tumor, não sei o que que é, tá? Ó, ele deixou ainda uma região sem contraste, então não existe vascularização lá dentro. Então, quer dizer que pode não ser maligno, tá? Porque geralmente quando é maligno, tem vascularização. A imagem, então, sem contraste, com contraste. Como é que eu sei? É só a gente cuidar aqui a parte do intestino, ó. Ó, totalmente com contraste. Os rins já demarcou bem melhor, já passou pela artéria, tá? Então, esse é com contraste e aqui é um sem contraste, somente com ar no intestino. Então, vamos para a fase pré-contraste. Como já diz, é antes do contraste, tá? Então, geralmente, exames com contraste, eu preciso realizar uma fase sem o contraste e eu vou visualizar, como naquele do fígado, tá? Ó, sem contraste. Então, eu já visualizo a patologia. O que que o contraste vai me ajudar? Para mim saber se existe vascularização nessa lesão, tá? Então, essa que é a importância do contraste. Aí, para mim fazer a fase arterial, tá? Que é a primeira fase do contraste. Eu vou utilizar um delay de 25 a 30 segundos, tá? Isso é o que? O delay é a injeção do contraste até eu começar o meu primeiro corte. Uma anjo, eu vou utilizar o gelco de calibre 16 ou 18 e a velocidade vai ser de 3,5 a 4 ml por segundo. Então, isso aqui que eu vou pôr lá no meu painel para a injeção do contraste, tá? A velocidade, o delay. E para mim fazer um abdômen hipervascular, eu já posso utilizar um 18 ou um 20 com 3 ml por segundo. Então, diminui bastante a velocidade, ó. A anjo eu preciso uma velocidade muito rápida, tá? Então, esse é o arterial. Delay, 25 a 30 segundos. Aqui a imagem, então, ó. A imagem da aorta, que vai ser um corte que vai ser feito aqui, ó, tá? É o corte axial. Então, eu consigo visualizar a aorta aqui. Ela já encheu de contraste. Essa é a visão arterial, tá? Se for um corte mais abaixo, eu continuo visualizando, mas daí é na região do tronco celíaco, ó. Mas ela tá pintada, ainda é a fase arterial. Ela não passou para as outras partes. A bifurcação ilíaca, um corte coronal, contraste chegando ali, ó, tá? E a renal direita. A renal esquerda tá obstruída, provavelmente por algum cálculo, ó. Não passou para o rim esquerdo, somente na direita, tá?
Então, é isso que a gente cuida bastante para visualizar. Aqui eu consigo ver, ó, tem uma parte que aparenta ser uma pedra obstruindo a entrada, tá? Então, isso aqui não é contraste, porque o contraste parou aqui, ó, tá obstruído. Legal, né? Muito. Muito bom. É muito show. Eu gosto muito. A fase venosa ou portal, eu vou tá dando um delay de 60 a 70 segundos. Então, eu fiz a primeira fase, injetei o contraste, fiz a fase arterial. Eu não vou injetar contraste de novo, porque o paciente já tem. O que eu faço? Eu só espero esse tempo para começar os cortes, para mim conseguir pegar a fase venosa, que o contraste já entrou na circulação venosa do paciente, tá? Aqui, então, ó, não há necessidade de gelco, porque o paciente já foi injetado, a não ser que seja somente fase venosa que foi pedido. Aí eu utilizo o número 20, tá? Senão, eu não injeto mais contraste. O paciente já tá com o contraste lá no corpinho dele. A única coisa, eu vou esperar esse tempo de delay para fazer o corte venoso. Então, aqui, a minha imagem venosa, ó. Já consigo visualizar o fígado cheio de... Provavelmente é cisto. Tá? Essas imagens aqui provavelmente são cistos no fígado. E aqui eu consigo visualizar a vascularização toda dele, ó. Então, eu sei que é a fase venosa. Tá bom? A fase de equilíbrio, tá? Não vai mais ter presença de contraste nas artérias. E vai circular com pouco volume nas veias. Para mim fazer essa imagem, eu vou esperar 180 segundos. Isso aqui a gente tem o marcador de segundos, tá? Do lado da nossa tela. Não se preocupem. Ele vai marcando para nós, a gente só fica lá cuidando.